Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo na live de hoje, recebendo aqui o Eloy, vai falar com a gente sobre a greve dos bancários, o movimento que está ocorrendo aí, claro, na reivindicação de direitos, conquistas aí para a categoria, e vamos abordar esse, entre outros temas, e como de praxe, passar o microfone já para ele mesmo poder fazer a sua própria apresentação, falar um pouco aí sobre ele próprio e a luta em si. Passando então aí o microfone. Olá, bom tempo. Olá a todos os assinantes do canal. Meu nome é Eloy Natan, eu sou bancário da Caixa Econômica Federal desde 2005 e também sou dirigente do Sindicato dos Bancários do Maranhão. E nacionalmente eu construo o Movimento Nacional de Oposição Bancária. Então, a categoria bancária em alguns estados do país estão em greve desde a segunda-feira, a última segunda-feira, e nós estamos hoje, domingo, né, em alguns casos, no quinto, outros no sexto dia de greve. Uma mobilização que é uma luta não só por salários, não só por direitos, mas também por alguns direitos importantes que a categoria bancária reivindica, especialmente aí que os bancos que lucram bilhões anos após anos também tenham medidas concretas no sentido de combate ao assédio moral, no combate ao adoecimento da categoria. Os bancários hoje, apesar de representar aí uma pequena parte somente da classe trabalhadora, é uma das categorias que mais sofre com adoecimento, segundo os dados do próprio INSS. Então, hoje a categoria está mobilizada, resistindo, não só por salário, não só por emprego, mas também por garantir que os bancos tenham medidas de fato para combater tanto o assédio moral como também o adoecimento. Maravilha. Eloy, falando aí sobre a questão, então, da greve, essa atual que estamos, e principalmente para os ouvintes que nos acompanham, quando ela começou propriamente, como foram aí os entraves, as discussões antes dela ser implantada de fato? Fala um pouco para a gente sobre as preliminares até a situação concreta. Isso. As negociações com a FENABAN, que é o Sindicato dos Bancos, né, elas se iniciaram desde o início de junho, com a entrega da pauta de reivindicações da categoria, e nós temos um acordo que é negociado a cada 2 anos, é um acordo bianual. Então, o nosso acordo, o último acordo foi assinado no ano de 2022, e ele vai até 31 de agosto desse ano. Então, desde junho, a pauta de reivindicações da categoria é de conhecimento da FENABAN, mas desde então existe um processo de enrolação, né, por parte dos bancos em apresentar uma proposta também, uma contraproposta global aos trabalhadores. Então, desde junho, a gente está em negociação, foram apresentadas pautas. Os bancos, apesar desse lucro bilionário, só para ter uma ideia, em 2023, o lucro dos bancos, dos principais bancos, dos 6 maiores bancos do país, foi de 145 bilhões. Só nesse primeiro semestre, os 4 maiores bancos, que é o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú e o Bradesco, tiveram 54 bilhões de lucros. Mas o que a FENABAN apresentava na mesa de negociação, até o momento, primeiro foi um reajuste escalonado, né, diferenciado para setores da categoria, depois o reajuste apenas da inflação, e chegou aí no último dia de vigência do nosso acordo, dia 31 de agosto, ela apresentou uma proposta de 4,64%, que representa um reajuste acima da inflação de apenas 0,9%. Então, para um setor que lucra bilhões ano após ano, a nosso ver, isso é uma síntese, né? É uma provocação, né, aos empregados dos bancos. Com certeza os bancos podem apresentar uma proposta melhor. Tanto é que, se a gente for ver aí,
pelos estudos do Diese, a média dos reajustes concedidos pelos patrões nesse período foi em torno de 1,5%, 1,5%. Então, os bancos querem apresentar um reajuste abaixo da média geral dos trabalhadores e também muito aquém aí dos resultados que os trabalhadores têm apresentado. Então, diante desse quadro aí de resistência por parte da FENABAN de apresentar uma proposta de fato às nossas reivindicações, não só salariais, mas também faltou uma série de questões específicas por banco em relação ao custeio do plano de saúde, em relação também à estabilidade no emprego durante esse período, para combater as demissões, um processo também de fechamento de agências, contratação de mais empregados, é que alguns estados, ao rejeitar essa proposta, deflagraram em suas assembleias greve. Então, foi o caso, inicialmente, do Sindicato do Rio Grande do Norte, começou a greve no Banco do Brasil e na Caixa no dia 9, segunda-feira, e também no caso do Sindicato dos Bancários do Maranhão, do qual faço parte, nós iniciamos a greve na terça-feira, tanto no Banco do Brasil, como na Caixa, como no Banco da Amazônia também. São bancos que são bancos públicos, né? Onde o governo é o principal acionista. E lá, nos bancos privados, não foi possível fazer também o início da greve, porque a nível nacional, todas as outras bases também aceitaram essa proposta de acordo. Mas nós acreditamos que nesses setores dos bancos públicos, onde a categoria estava mais mobilizada, era possível a gente fazer uma greve a nível nacional. Então, nós iniciamos nesses dois estados no dia 9 e 10, e outros estados também estão começando a aderir. É o caso do Rio de Janeiro, que tem greve marcada a partir de segunda no Banco do Brasil, o caso também da Bahia, da Paraíba, Sergipe, Pará, e também tem greve marcada. Ou começaram na sexta-feira, ou vão começar na segunda-feira. Na Caixa Econômica, a gente fez greve aqui de terça até sexta, mas em assembleias que aconteceram agora nessa última sexta-feira, os sindicatos decidiram por acabar aprovando a proposta e suspendendo a greve. Muito embora a indignação da categoria, de uma forma geral, era que era possível se fazer uma mobilização. Não existe um consenso entre os sindicatos, né, em relação a esse processo de mobilização por greve. Como a nossa categoria é uma categoria nacional, acabamos que a gente tem que, de uma certa forma, respeitar também a categoria, as decisões nacionais, né, da categoria. Mas o que a gente viu nas bases onde foi possível construir a greve é que existe uma insatisfação muito grande em relação a essa proposta que foi apresentada, mas, assim, diante aí do cenário, especialmente pós-reforma trabalhista, né, onde não existe mais a ultratividade, que era um direito que garantia que, enquanto não se assinasse um novo acordo, as regras do acordo anterior continuam valendo, como não existe mais isso, e como existe também ainda uma série de instrumentos hoje por parte dos patrões para tentar convencer, né, de forma, vamos dizer assim, imposta, né? Tem a questão da participação nos lucros, tem a ameaça do corte de ponto. Tudo isso leva a categoria, às vezes, ao não sentir também uma firmeza por parte aí da direção nacional da categoria também, em levar até o último momento uma greve de fato, acaba que a gente não consegue hoje fazer um movimento a nível nacional. Lembrando que, assim, desde 2016, a categoria bancária não fazia paralisações, né, nesse período de campanha salarial. Continuamos ainda sem ter por mais um ano, um movimento nacional, mas pelo menos nesse ano nós vimos a categoria em alguns estados se rebelar, tanto em relação à proposta da FENABAN, mas também em relação aos seus próprios sindicatos, e em alguns estados nós fomos à greve. Perfeito. No caso, Eloy, como você bem coloca, vocês estão aí, vamos dizer, numa frente dupla de batalha, né? Tanto com relação à postura da patronal, das patronais, dos bancos que não querem fazer o reajuste, quanto a própria direção do sindicato, que
está se satisfazendo com pouco, né? Não está querendo mobilizar os trabalhadores em geral. Exatamente. Não só a categoria bancária, mas diversas categorias que estão se enfrentando hoje, especialmente contra os patrões da iniciativa privada, seja também o patrão governo federal, nós vimos um processo de fragmentação, né, sindical. Né? Vamos, só para citar assim, o exemplo dos professores das universidades federais, né, que teve um movimento nesse primeiro semestre de 2024, onde havia um sindicato ligado à CUT, que era o PROIFES, que se antecipou e assinou um acordo com o governo, mas teve que recuar, porque a grande parte dos sindicatos que são ligados ao ANDES, Sindicato Nacional, permaneceu em greve. Né? Vimos também um exemplo também agora recente, agora nesse segundo semestre, em relação à categoria dos Correios, né? Que existem duas federações, uma ligada à CUT e outra ligada à CTB, onde a federação ligada à CUT assinou um acordo também com a direção dos Correios, mas foi deflagrada uma greve dos sindicatos ligados a outra federação ligada à CTB, e esse processo de greve e mobilização resultou num dissídio no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e um outro acordo melhor, né, para a categoria. Então, nós vemos esse processo acontecer em várias categorias, né? Petroleiros também, né, de um certo modo, e em bancários nós temos isso. Nós temos hoje duas confederações, né, e sindicatos independentes. Existe a maior confederação, que é a ligada à CUT, a Contraf, que representa em torno de 80% dos sindicatos do país. Temos uma confederação que é do tempo aí do Getúlio, né, que é a CONTEC, né, que é uma confederação mais oficial, né, que representa os sindicatos ligados à UGT, que representa em torno de 15%, e nós temos ainda os sindicatos que são os sindicatos independentes, especialmente o Sindicato do Maranhão, Rio Grande do Norte e Bauru, que são sindicatos ou filiados a Conlutas ou que têm também aí uma proximidade com essa central. Então, o que nós vemos é que existe um tipo de sindicalismo hoje que tenta frear as lutas do movimento, tenta blindar especialmente o governo, e acabam por tentar as vias somente da negociação, sem querer, sem confiar, sem acreditar aí na mobilização dos trabalhadores, sem propor a deflagração de uma greve, mesmo com as bases indignadas, insatisfeitas com a proposta. Vale ressaltar que, no caso da Caixa Econômica do Banco do Brasil, a proposta que foi apresentada, ela foi rejeitada pela maioria das assembleias, tanto dos sindicatos ligados à Contraf e à Contec. E ao invés de deflagrar, construir essa greve a nível nacional para a gente reverter essa proposta, o que nós vimos nestes sindicatos é que eles botaram para votar novamente a mesma proposta que tinha sido apresentada pelos bancos, e a partir da pressão do terrorismo nas bases, acabaram que conseguiram, em boa parte, reverter o resultado, aprovando a mesma proposta que havia sido rejeitada pela base dos trabalhadores. Além disso, aonde a proposta foi rejeitada pela segunda vez, em alguns casos, o que ocorreu é que os sindicatos de fato, não fizeram os encaminhamentos necessários para que a greve ocorresse. Em muitos locais, a base teve que se organizar de forma autônoma contra o sindicato e de forma auto-organizativa, né? Foram à greve, como é o caso de alguns sindicatos que estão entrando em greve tanto na sexta, entraram na greve tanto na sexta, como entraram na segunda. Nós vimos também, no advento, aí, nós temos uma greve também onde tem um aspecto muito forte da atuação nas redes sociais, né? Nós temos visto também que existe muita insatisfação por parte da categoria. Então, uma série de grupos de WhatsApp, Telegram, foram criados nesse período de greve pela base, espontaneamente, né? Num processo também de rebelião que nós acreditamos que acabou acontecendo. E isso levou que muitas propostas que foram apresentadas pelos bancos, com a orientação de aprovação pelos sindicatos, tenha acabado sendo rejeitada. Então, nós, dos sindicatos independentes, Maranhão, Rio Grande do Norte e Bauru,
Nós iniciamos a greve aí na segunda ou na terça-feira, pois nós acreditávamos que esse processo de rebelião poderia superar a direção dos sindicatos aí ligados à Contraf e à Contec, e a gente pudesse deflagrar uma greve a nível nacional. Mas, infelizmente, o que nós vimos foi um processo de sabotagem mesmo por parte das direções sindicais, que ao tempo todo não apostaram na greve, apostaram somente na conciliação com os patrões, com os banqueiros, deixando de confiar nas forças da nossa classe, que com certeza, se tivesse mobilizada, de fato, apoiada pelos seus sindicatos, nós poderíamos ter um cenário diferente. Ou o que aconteceu, por exemplo, tanto na mobilização dos professores das universidades federais, como também nos trabalhadores dos Correios. Nós acreditamos que, nesse cenário aí de lucros bilionários, nesse cenário aí de mobilização crescente a partir das redes sociais, que ela poderia também se transportar para o mundo real, nós acreditávamos que nós poderíamos, sim, conquistar um reajuste melhor e outras cláusulas sociais e econômicas que nós poderíamos também conquistar nesse momento em relação aos bancos. Nós temos aí um momento aí diferente de há 2 anos atrás, nós temos um governo com um viés mais progressista, né? Nós não temos mais à frente um governo que atacava as liberdades democráticas, como era o governo Bolsonaro e a extrema-direita. Então, era o momento também da gente, nesse momento de mais liberdade democrática, que os sindicatos pudessem ter uma atuação mais firme junto às suas bases para a gente pressionar o governo a ter mais conquistas. Além disso, era possível também, tendo em vista aí o cenário de crescimento econômico do país e o cenário de crescimento dos bancos. Como eu disse, foram 145 bilhões de reais só no ano passado, e só nesse primeiro semestre, os 4 maiores bancos já obtiveram 54 bilhões de lucro. Então, quando eu falo de lucro, é pago já todas as despesas, salários, impostos, e o lucro líquido é de 54 bilhões. Então, é um setor que não pode reclamar, né? Porque, seja na crise, seja na bonança, é um setor que sempre lucra bilhões. O setor bancário, realmente, a gente sabe que dificilmente perde dinheiro, em que pese as dificuldades aí, e como você mesmo coloca, não estão dando esse retorno, de fato, para os trabalhadores. Como fica as reuniões? Somos favoráveis a essa independência, e principalmente quando o sindicato, ou quando uma direção majoritária não apresenta uma resposta mais satisfatória, mas aí como fica, até para o ouvinte mais leigo entender, essa discussão, uma oposição sindical, digamos assim, um pseudo-sindicato, entre aspas, negociando, quer dizer, qual negociação que vale mais, né? Como é que funciona nesse caso? A direção patronal vai ouvir, não vai, recebe vocês, não recebe, né? Reconhece a legitimidade da luta? Diante aí da fragmentação já natural dos sindicatos, nós temos cerca de 140 sindicatos de bancários em todo o país. Alguns sindicatos são de base estadual, como é o caso aqui do Maranhão, mas em outras bases, os sindicatos são municipais, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nós não temos um sindicato único, né, para o estado do Rio nem para o Rio Grande do Sul. Essa fragmentação já natural, ela já, de uma certa forma, faz com que a negociação coletiva ela seja bastante complexa, né? Nós acreditamos que não é possível, de fato, que se reúna os 140 sindicatos do país numa mesa para negociar com os patrões. Mas o que nós esperamos das confederações é que haja um processo democrático e transparente em relação às negociações. E, lamentavelmente, isso não ocorre, né? Existe um comando nacional, representados pelos 34 sindicatos maiores do país, do qual nós já fizemos parte por um momento, que é o comando ligado à Confederação Cultista da Contraf, mas que nós saímos de lá porque nós não percebemos, nesse processo
de comando nacional, uma transparência em relação às negociações. Havia um processo de centralização nos grandes sindicatos do país, que são representados pelo Sindicato de São Paulo, pelo Sindicato da capital do Rio e o Sindicato de Brasília, que representam a maior parte da categoria, que acabavam não vendo o contexto total dos sindicatos no país. E negociavam muitas vezes acordos rebaixados. As assembleias, que nesse momento de campanha salarial deviam ter um papel mais importante de decidir o que a categoria deveria fazer ou não, acabaram sendo esvaziadas. Isso não até mesmo antes desse processo de pandemia, desse processo de reuniões virtuais, mas bem antes disso, o que nós percebemos é que os grandes sindicatos passaram a esvaziar esse processo democrático, que eram as assembleias, que antes, por exemplo, escolhiam os representantes nas negociações, eram aqueles que decidiam se aprovavam ou rejeitavam uma proposta, era a Assembleia também que definia, por exemplo, se a greve deveria começar ou não. O que nós vimos hoje é que, com a construção de um comando dos sindicatos, esse processo de decisão acabou indo para uma cúpula. E essa cúpula, ela não representa mais o interesse da maioria dos trabalhadores bancários. Acabou que sobre a falsa justificativa que a classe trabalhadora vem num refluxo, que a classe trabalhadora vem sofrendo processo de desorganização, que o próprio setor financeiro hoje, com o avanço da tecnologia, o trabalho bancário, de uma certa forma, perde o seu poder de pressão, de mobilização, que a gente não desconhece o avanço da tecnologia no setor, mas a categoria bancária ainda tem um papel fundamental no processo de funcionamento do setor, e por isso uma greve da categoria ainda tem eficácia para nós, para interferir nos planos também da patronal. Nós vimos esse processo ainda muito na cúpula. E a FENABAN, ela, de uma certa forma, se aproveita desse processo, tanto de burocratização, né, das direções sindicais, como esse processo de conciliação. E acaba que ela só faz a negociação com as confederações, né? E deixa de lado os sindicatos mais independentes, que estão mais ligados à base. Então, a gente precisa ainda superar esse desafio, que é o desafio ainda da representação legal, que cada vez mais vai perdendo sua legitimidade, né? Ela é legal porque, na Justiça do Trabalho, perante a patronal, é ela que representa os bancários oficialmente. Mas, do ponto de vista da sua legitimidade, da sua representatividade, cada vez mais ela vai se perdendo. E isso é expresso, por exemplo, na redução do número de sindicalizados. Nós temos na categoria bancária, especialmente nos grandes sindicatos, uma redução muito grande do número de sindicalizados. E isso representa que as mensalidades hoje, os sindicatos não conseguem mais sobreviver somente das mensalidades dos sindicalizados, e acabam sobrevivendo hoje cada vez mais das contribuições obrigatórias. Vocês sabem que em 2017 acabou o imposto sindical, né? Que era um dia de trabalho que era descontado de todos os trabalhadores, independente da filiação ou não ao sindicato. Só que, na categoria bancária, o fim do imposto sindical combinou também com o surgimento de um outro imposto obrigatório, chamado de taxa negocial, que é um desconto que é acertado entre a FENABAN, Sindicato dos Bancos, e as confederações, que desconta 1,5% sobre os salários e sobre a participação nos lucros de todos os bancários, independente da filiação. Isso gera um recurso que é, inclusive, superior ao imposto sindical anterior. Então, e hoje, os sindicatos, eles acabam sobrevivendo dessa taxa negocial. Ao nosso ver, isso gera um processo de conciliação com os patrões, uma acomodação por parte dos sindicatos, que acaba que tenha, ao nosso ver, total relação com esse processo de
não realização de greves, de frear as mobilizações espontâneas da categoria e, de uma certa forma, de não se preocupar mais, inclusive, com esse processo de filiação sindical, de participação da categoria nas assembleias, nas atividades do sindicato. Em troca dessa taxa negocial, como eu falo, que gera milhões aos sindicatos, nós temos visto também, ao mesmo tempo, um processo de acomodação sindical que vem gerando, a cada 2 anos, perdas de direitos e redução salarial, redução de direitos para a categoria. Falando num português mais popular, né? Deixa o sindicato mais manso, deixa a direção sindical mais recuada. Exatamente. Um processo mesmo de acomodação, de burocratização, que eu acredito que a gente precisa mudar. A gente sabe que nós vivemos hoje no anos 2000, mas, de uma certa forma, a gente precisa sempre manter os nossos princípios do nosso sindicalismo classista, né? Especialmente esse construído no Brasil no final da década de 70 e 80. Os tempos podem ter mudado bastante em termos de tecnologia. Nós estamos falando nesse momento aqui a milhões de quilômetros, forma virtual online, né? Mas, de uma certa forma, a exploração, o sistema de exploração do trabalhador, infelizmente, ele permanece o mesmo ou até se aprofundou, né? O patrão, ele quer aumentar o seu nível de lucro, de exploração, cada vez mais às custas do trabalhador. Então, as representações dos trabalhadores precisam, dessa forma, manter a sua independência em relação ao patrão. Essa independência, inclusive, ela começa por ser uma independência financeira, e ela não deve também, ela deve ser intransigente no sentido de defender os interesses dos trabalhadores. A gente deve ser sempre vanguarda nesse processo de mobilização, se apoiando especialmente nos setores mais avançados da nossa classe. Nós não podemos deixar a gente se pautar pelos setores mais atrasados, mas, ao contrário, a gente precisa trazer esses setores mais atrasados para frente. E a categoria bancária, que é uma expressão, né? É um exemplo aí para várias categorias, né? Categorias dos setores privados, categorias dos setores públicos, não pode também abrir mão desse papel de vanguarda no sentido de exigir, de fazer mobilizações. Nós passamos aí, especialmente aí após aí o auge do neoliberalismo, o governo Fernando Henrique, nós fizemos greves anuais de 2003 até 2016. Né? São greves que foram importantes, que mantiveram direitos da categoria, como participação nos lucros, vale alimentação, que com certeza são superiores à média dos trabalhadores a nível nacional, mas que de 2016 a 2024, quando nós retrocedemos nesse processo de mobilização, de greve, têm sido perdidos ano após ano com as reestruturações, com as demissões da categoria. E também com o avanço da tecnologia. É preciso a gente dizer que a gente não é contra a tecnologia. É importante que haja esse avanço, mas que esse avanço signifique também melhores condições de trabalho para a categoria. A gente possa também reduzir a jornada de trabalho, ampliar o número de empregos na categoria, que nós temos visto ao contrário. O avanço da tecnologia tem feito a categoria trabalhar mais, o adoecimento aumentar, e, ao mesmo tempo, também nós vemos também os lucros dos bancos só aumentarem. E, ironicamente, essa luta recuou justamente quando o ex-sindicalista, né, o presidente ex-sindicalista chegou no poder, né? Ao invés de ter contribuído para o avanço, né, da luta nesse sentido, não é exatamente o que a gente acabou vendo. Né? Isso. Nós temos uma máxima que acreditamos que o sindicato é para lutar. Independente de governo de plantão, nós precisamos, o sindicato tem desde a sua origem, da sua constituição, a necessidade de lutar pelos direitos dos trabalhadores. E nós não podemos ser, como a gente fala, o pelego, né, no momento desses, né, de construção.
E nós acreditávamos, e de uma certa forma a categoria bancária como toda, em sua maior parte, votou em Lula para ser presidente mais uma vez. E de uma certa forma, nessa campanha salarial, existia uma certa expectativa da categoria de que do outro lado, especialmente na direção dos bancos públicos, nós tivéssemos uma negociação mais transparente, onde de fato todos os direitos aí que foram impedidos, especialmente no governo Temer e no governo Bolsonaro, pudessem ser retornados, né? Nós tínhamos, por exemplo, na Caixa Econômica, a presidência, assim que o Lula assumiu pela terceira vez, de uma empregada da Caixa que tem um perfil sindical, foi dirigente sindical, que é a Rita Serrano, na presidência. Depois ela teve que sair, foi exonerada para garantir aí o espaço do Centrão, do Arthur Lira, dentro das empresas públicas. No Banco do Brasil, nós temos também uma mulher negra, LGBT também à frente do banco. Nós esperávamos também que a pauta da diversidade fosse também mais discutida dentro do banco, mas o que nós temos visto é que o governo continua com a política de agradar os banqueiros, né? Nós temos visto aí que o governo Lula continua pagando religiosamente a dívida pública brasileira, tanto a interna como a externa, e os bancos são os principais beneficiados com essa política. Para se você ter uma ideia, em 2023, se pagava de dívida pública cerca de 5 bilhões ao dia. Exatamente, não é um erro de estatística, não. Não é ao ano, nem ao mês, nem na semana, é ao dia. E boa parte dessa dívida é uma dívida que já foi paga, né, pelo governo brasileiro, mas que a partir dos juros sobre juros, acaba que os banqueiros se beneficiam 5 bilhões ao dia. Então, a gente esperava também que essa política pró-banqueiro poderia acabar, né, com o governo Lula. Infelizmente, tanto do ponto de vista da política econômica colocada pelo Haddad, não difere muito da política anterior do Paulo Guedes na época do governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, também, na negociação com os trabalhadores, nós temos visto aí uma política novamente ainda de retirada de direitos, obrigando a classe a abrir mão de direitos, né, e que também o fruto do esforço, do trabalho do bancário, ao invés de voltar para o trabalhador, vá para o governo para garantir o déficit zero, para garantir o arcabouço fiscal. Infelizmente, essa campanha salarial, para uma boa parte dos bancários, tem visto de frustração, né, de quebra de expectativas em relação a isso. Mas o que nós vimos é que a base, ela aprende rápido com isso e se colocou e se dispôs aí à luta nesse momento. Infelizmente, o papel das direções nesse momento foi de travar a luta, como eu disse, de sabotar a luta, impedir que movimentos fossem maiores e que a gente pudesse se enfrentar de fato, não só com o governo, mas com essa sua política econômica de arcabouço fiscal, de corte de direitos sociais, de beneficiar e privilegiar somente o pagamento da dívida pública. Nós acreditamos que, de uma certa forma, essa greve mostrou, aí, pelo menos para a categoria, qual é o papel que está sendo colocado pelo governo em relação a isso, de privilegiar, como eu disse, os banqueiros ao invés dos trabalhadores. Compreendo. E, Eloy, as perspectivas para lutas, continuidades aí para os próximos dias, semanas? Muito bem. Na segunda-feira, né, algumas bases, né, do Banco do Brasil, elas permanecerão em greve durante a segunda-feira. Nós temos assembleias todos os dias, ao final do dia, para avaliar o movimento, verificar o cenário nacional. Nós, no Maranhão, estamos exigindo que o banco cumpra com alguns acordos, né, especialmente em relação à participação dos lucros, em relação também ao programa de metas que é imposto aos funcionários. E nós vamos ver se nós conseguimos, na segunda-feira, nas assembleias que vão acontecer, se a gente vai definir os rumos do movimento, se a gente deve continuar ou não. Em outros bancos, a gente está fazendo a assinatura do acordo já também até terça-feira, e a greve deve acabar. Mas a ideia também é que a gente
a partir desse processo aí de rebelião de bases que aconteceu aí nessa campanha salarial em vários estados, a construção de chapas de oposição, né? Nós temos visto aí a construção de grupos, coletivos. Nós acreditamos que isso pode ter um efeito aí nas próximas eleições sindicais que vão acontecer, né? E não existe um calendário que não é unificado de eleições nos estados, né? Cada estado, cada base sindical tem um calendário específico de eleição, né, de suas diretorias, mas nós acreditamos que nesse próximo período a gente vê o fortalecimento de chapas de oposição para, de uma certa forma, a gente mudar essa correlação de forças que existe hoje ainda no movimento bancário nacional. E a oposição, especialmente os sindicatos ligados a conlutas, possam estar construindo chapas e vencendo as direções sindicais. Maravilha. Estou aqui com o Eloy Natan, agradecendo pela sua participação, aceitado aqui o convite do podcast Mesa de Debates e, claro, convidá-los aí para outras participações, falar da defesa nosso apoio, né, a defesa à luta dos bancários e todas as categorias aí com suas greves legítimas. Passando novamente a bola para suas considerações finais, Eloy. Só agradecer aí o espaço do podcast. Eu acho que é muito importante a gente discutir a situação dos trabalhadores do ramo financeiro. Acho que outro problema também tem a ver com as terceirizações, né? Nós temos uma categoria hoje de bancários que já foi mais de 1 milhão de trabalhadores, hoje reduzida a pouco mais de 400 mil, sendo que o setor financeiro ainda tem aí cerca de 600 mil trabalhadores que são terceirizados. E os bancos, para aumentar ainda mais a exploração do seu lucro, têm investido bastante nesse processo de terceirização. Então, é uma luta constante que os sindicatos precisam ter, tanto nesse processo aí de demissões, né, de fechamento de agências, mas também esse processo de combate às terceirizações que os bancos, infelizmente, estão aí na linha de frente. Então, é preciso a gente discutir bastante esse tema, especificamente também a questão do adoecimento bancário. E a gente está aqui à disposição para outros debates. Maravilha. Então, Eloy, agradeço novamente pela sua participação. Parabéns aí à luta de todos os bancários nessa greve, uma greve legítima, assim como muitas outras, defendendo aí questões salariais, trabalhistas, políticas. Nosso Pix, deixando aí disponível para todos aqueles que puderem dar alguma contribuição para o canal. Lembramos que somos um podcast independente, não recebemos aí dinheiro de governos, de empresas e nem mesmo sindicatos ou partidos, e pedimos sempre aí a colaboração de todos. Vamos finalizando, então, nossa entrevista, nosso papo aqui de hoje, então, com o Eloy. E lembrando que esse material, esse conteúdo estará disponível mais tarde, em breve, aí para todos vocês, pelo nosso canal do YouTube, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Eloy, muito obrigado. Obrigado. Boa semana aí para todos.